Olá, tudo bem? Me chamo Guilherme, sou aluno do curso de Direito da Universidade do Rio Grande do Norte, do Centro Universitário do Rio Grande do Norte, mais conhecido como UniRN. E hoje eu vim aqui trazer para vocês um pouco sobre direito constitucional, mais especificamente sobre o constitucionalismo. E o que seria o constitucionalismo? O constitucionalismo, ele seria nada mais nada menos do que mudanças, metamorfoses imprevisíveis no direito constitucional. Então, quando acontece, os doutrinadores, eles falam em constitucionalismo, eles estão falando que o direito constitucional está se movimentando. Eles estão se referindo à capacidade do direito constitucional de se movimentar. Então, o que isso significa? Em determinados momentos, determinados períodos da história, a sociedade, ela trouxe uma certa mudança do direito constitucional por meio de certos fatores. E os doutrinadores, os teóricos, eles acabaram dando esse nome de constitucionalismo, com o sufixo ismo em constitucional, para dar essa ideia de movimento, para dar essa ideia de transformação que o direito constitucional passa ao longo da história. E o principal motivo que o direito constitucional vem surgindo em primeira instância, em primeira fase, é o quê? O principal objetivo do direito constitucional vai ser a limitação do poder estatal, a limitação da atuação do poder estatal como principal objetivo e a promoção dos direitos e garantias fundamentais. Então, nesse vídeo, a gente vai estudar o constitucionalismo a partir desses dois fatores, desses dois objetivos, que o constitucionalismo ele vai acabar se concatenando, ele vai acabar se refletindo nisso. Então, nós vamos estudar o direito constitucional, o constitucionalismo especificamente, por esses dois vieses que vocês vão aprender comigo hoje. Então, como eu falei para vocês, o constitucionalismo ele vai se mostrar na história, no decorrer histórico da sociedade, em vários grupos sociais e povos, de uma determinada maneira. E a gente vai ver na antiguidade que dois povos eles vão manifestar o constitucionalismo de uma certa forma específica. E isso se dá pelo olhar dos comentadores, dos doutrinadores, dos teóricos, dos historiadores, dos estudiosos do direito constitucional e dos historiadores, como eu já falei, que vão perceber, que vão identificar nesses dois povos um certo início de direito constitucional, de constitucionalismo. E o que é isso? Quais são esses dois povos? O primeiro povo, a primeira nação, os primeiros grupos sociais a manifestarem isso, foi o povo hebreu. Então, o povo hebreu, eles começaram a adotar ali de um sistema teocrático. O que significa isso? Deus no centro do poder. Então, eles baseavam a Constituição? Não. O direito constitucional. Não se tinha uma ideia de direito constitucional ainda nessa época. Mas, com o olhar dos comentadores, eles acabavam identificando ali um certo poder de administrar o Estado, de administrar ali a organização deles, por meio de um sistema teocrático, por meio de uma religião central, que era a religião deles, que girava o direito constitucional. Então, o povo hebreu ele apresentou um certo início de constitucionalismo. O povo grego, nas cidades-estados como Atenas, também apresentou um certo início de constitucionalismo. E eles começaram dando início, ao longo da história, a esse movimento. E a gente vem começando aí uma certa ideia precursora do que seria o constitucionalismo. Ao segundo passo, quando a gente vem interpretando, vem atribuindo um olhar ao longo da história, a gente vem saímos da antiguidade, obviamente, e entramos na Idade Média. Na Idade Média, a gente vai ter um seguinte componente, que é a Carta Magna. A Carta Magna, ela vai trazer uns certos direitos, inerentes ao homem, mas não é qualquer homem, não é qualquer pessoa, não é qualquer indivíduo. A certos tipos de pessoas na sociedade. Então a gente vai ter um documento ali na Idade Média que vai trazer uma concepção de constitucionalismo ainda não bem estruturada, mas um pouco mais avançada do que foi na Antiguidade. Então na Idade Média vocês têm que se atentar ao seguinte: nós vamos ter uma Carta Magna, um documento chamado de Carta Magna, que vai atribuir ao direito constitucional, ao constitucionalismo, uma nova faceta. Então, pessoal, falamos sobre Idade Antiga, Idade Média. Agora nós vamos entrar na modernidade, falando sobre a perspectiva do constitucionalismo.
Então, na modernidade, a gente vai ter diversos documentos, Bill of Rights, Petition of Rights, e nesses documentos a gente vai entender muita coisa a partir deles, só que vocês têm que ter em mente dois movimentos, dois tipos de constitucionalismo que surgiram quase concomitantemente, mas não foram ao mesmo tempo, não foram simultâneos. Mas eles surgiram quase ao mesmo tempo e em situações e em países diferentes. Que tipos de constitucionalismo são esses? A gente tem o constitucionalismo liberal e o constitucionalismo social. Então a gente vai falar um pouco sobre eles, a gente vai desenvolver um pouco sobre eles ao longo dessa videoaula, que vocês, eu espero, né, que vocês entendam um pouco mais sobre esses dois tipos e sobre o constitucionalismo. Falando um pouco sobre constitucionalismo liberal, a gente vai entender o seguinte, que as primeiras constituições escritas e dotadas de rigidez vão aparecer nesse movimento. Então, cenários como na França, na Revolução Francesa, Estados Unidos, como na Guerra de Secessão ou na Revolução Americana, a gente vai ter ali um certo aspecto de constitucionalismo liberal. Fora isso, os teóricos e os doutrinadores, eles vão dar nome a certos direitos que vão aparecer no constitucionalismo liberal, que vão ser atribuídos a uma certa dimensão e geração de direitos fundamentais por meio desse constitucionalismo liberal. Então, o constitucionalismo liberal, ele vai dar essa ideia de primeira geração, primeira dimensão de direitos fundamentais, que são os direitos fundamentais civis e os direitos fundamentais políticos. Então, o que isso significa? Naquela época, existia uma forte pressão do absolutismo no povo. As pessoas não tinham liberdades individuais, as pessoas não conseguiam escolher a própria religião, as pessoas não tinham capacidade de reascender nas classes sociais. Então, muita coisa acontecia e permanecia do jeito que estava, porque o regime absolutista na maioria das sociedades reinava. Então, diante da necessidade que as pessoas tinham de ter uma maior liberdade, de ter uma maior predisposição a escolher e decidir o seu próprio destino, foi que surgiu esse constitucionalismo liberal por meio das revoluções, por meio desses documentos importantes, e eles acabaram desenvolvendo, né, essa dimensão, essa geração de direitos fundamentais voltadas para as suas necessidades. Então a gente vai analisar o seguinte, que o constitucionalismo liberal, como um dos primeiros períodos, como uma das primeiras fases do constitucionalismo, ele vai ser o quê? Extremamente importante, porque vai ser o pontapé inicial para que as pessoas tenham liberdade, para que as pessoas rompam com essa conduta absolutista do Estado e acabem gerando um Estado liberal de direito, que é aquele regulamentado pelo constitucionalismo liberal. Então, vocês têm que ter em mente o seguinte, constitucionalismo liberal surgiu de um contexto absolutista, que vai dar origem ao Estado liberal de direito, que é regulamentado pelo constitucionalismo liberal, surgindo os direitos fundamentais de primeira dimensão geração de direitos fundamentais. Então, pessoal, eu falei para vocês sobre o constitucionalismo liberal e falei no decorrer da explicação sobre dois cenários que aconteceram nos Estados Unidos e na França. E diante disso, eu queria falar para vocês o seguinte, que o constitucionalismo estadunidense, ele tem umas características que foram importantes para o constitucionalismo liberal, que foram, pontuais, como a ideia de supremacia constitucional. Então, eles trouxeram essa ideia de que a Constituição ela tem que ser superior às demais leis ordinárias. A instituição do controle judiciário e constitucionalidade, fora o fortalecimento do poder judiciário. Então, isso deu uma estabilização para o poder contra-hegemônico. O que significa isso? Que o poder judiciário, por meio do constitucionalismo estadunidense, ele conseguiu ter uma estabilidade maior dentre os outros poderes, sabe? Para poder garantir uma estabilidade, para poder conseguir garantir a limitação do poder do Estado. Lembra que eu falei lá no início que a gente ia falar sobre limitação do poder estatal? Então, está retornando agora no constitucionalismo estadunidense. Fora isso, a gente também teve uma situação ocorrida na França, que, conforme os historiadores falam, ocorreu em 1789, a Revolução Francesa, e trouxe como características também, sabe, o contexto pós-revolucionário acabou trazendo como características ao constitucionalismo francês, que também está caracterizado como constitucionalismo liberal, tendo em vista que a França era uma monarquia, e eles acabaram rompendo com esse Estado absolutista, procurando mais liberdade, por isso que recebe o nome de liberal.
a manutenção da monarquia constitucional, a limitação dos poderes do rei, então o rei ele tinha sua atuação ali bem limitada, a separação dos poderes constituintes, então eles trouxeram isso também, trouxeram essa ideia de separação dos poderes constituintes, a distinção implícita entre os poderes constituintes originário e derivado. Isso é importante porque a gente consegue analisar e consegue visualizar no panorama geral, histórico, que o constitucionalismo liberal, ele trouxe sim bastantes mudanças em diversos cenários, diversas sociedades históricas e em certos momentos diferentes. Então, estava ali passando por uma revolução, estava ali passando por uma mudança, e o constitucionalismo, a mudança, a capacidade do direito constitucional de se movimentar, ele vai estar ali presente para garantir o que a sociedade precisa. Então, pessoal, a gente entrou ali na Antiguidade, na Idade Média, na Modernidade, agora falamos sobre direito constitucional, constitucionalismo liberal, agora vamos entrar em constitucionalismo social. Como a sociedade estava querendo maior liberdade, o constitucionalismo liberal, ele vai ter ali uma certa faceta do Estado liberal de direito, uma conduta abstencionista. O que significa isso? Que o Estado ele vai se abster e vai deixar a sociedade ao seu próprio rumo. Só que com o passar do tempo, com a crise econômica, com as diversas guerras que foram acontecendo ao longo da história, a sociedade, ela estava precisando de assistência. Então, isso fez surgir uma nova faceta do constitucionalismo, que foi o constitucionalismo social. Então, o constitucionalismo social, ele vem diante de um declínio do liberalismo, do constitucionalismo liberal. Então, esse declínio acaba surgindo e as pessoas vão precisando de novas demandas, novas necessidades e vão exigindo do Estado uma postura mais acionista. Então, a postura abstencionista praticada lá no Estado liberal do direito é abandonada. E isso tudo acaba gerando, né, uma nova faceta para o Estado, que é o Estado Social do Direito, que é aquele que tem assistência aos hipossuficientes. É aquele que faz surgir ali a segunda dimensão de direitos fundamentais, voltado ao trabalho, voltado à saúde, voltado à educação, que antes isso não era obrigação do Estado e agora passa a ser. Então a gente vê mais uma vez o constitucionalismo se movimentando e trazendo, suprindo ali as necessidades que o povo precisa. Então, pessoal, vamos para o último tópico dessa explicação, dessa videoaula. E eu espero que até aqui vocês tenham construído um raciocínio linear da história sobre o constitucionalismo e sobre como ele vem se refletindo. Entramos agora no tópico de neoconstitucionalismo ou constitucionalismo contemporâneo. E o constitucionalismo contemporâneo, ele vai surgir ali após a Segunda Guerra Mundial, diante da necropolítica que foi difundida pelo nazismo. Então, a sociedade, após os horrores que aconteceu por conta do nazismo, por conta do movimento antissemitista, elas vão, em um consenso teórico universal, os grupos sociais, por meio do julgamento de Nuremberg, vão ali promover, na verdade, um princípio. E que princípio é esse? O princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana significa o quê? Que o Estado ele vai voltar os seus esforços para a valorização da vida humana acima de tudo, em virtude dos antecedentes que aconteceu na guerra, na Segunda Guerra, na Primeira Guerra. Então, tudo isso acontece e vai sendo desenvolvido para uma nova faceta do Estado, que ele vai ser o quê? Qual faceta é essa? Antes ele era Estado liberal de direito, passou a ser Estado social de direito. Agora é o Estado democrático de direito. E o que isso significa? Que o Estado não tem outra via, não tem outra alternativa de se organizar que não seja pela democracia. Então, a promoção e garantia de direitos fundamentais vão estar pautadas no princípio da dignidade da pessoa humana e vão gerar outras dimensões. Dimensões de quarta geração, dimensões de terceira geração, dimensões de quinta geração, voltadas para paz, seguridade social, voltadas para previdência, voltadas para outras necessidades que a pessoa precisa para ter dignidade, para poder não apenas viver, mas poder viver bem. Então, nós estamos aqui diante da atualidade que o Estado se encontra hoje. Recapitulando de um modo geral, os direitos fundamentais, eles não são excludentes. Eles são somatórios. Então, os direitos fundamentais que foram no iniciozinho do constitucionalismo liberal, eles são associados aos direitos fundamentais de segunda geração, segunda dimensão do constitucionalismo social. E são somados agora aos direitos fundamentais de terceira, quarta, quinta geração
do neoconstitucionalismo, do constitucionalismo contemporâneo. Então essas dimensões, elas se unem, elas se somam para poder garantir aos cidadãos, para poder garantir que o constitucionalismo, né, o direito constitucional garanta as necessidades que o povo está precisando, que o povo está necessitando. Então, essa somatória desses direitos fundamentais é de suma importância para que você entenda como o direito constitucional ele se movimenta e ele impacta na sociedade. Eu agradeço a vocês que assistiram até aqui. Eu espero que vocês consigam entender. Eu espero que vocês consigam sair desse vídeo compreendendo um pouco mais sobre o direito constitucional e sobre o constitucionalismo.